O segundo objetivo da escola sabatina, o financiamento das missões mundiais e o provimento financeiro para elas, é o resultado de alguns fatores presentes na igreja e no mundo naquela época. Alguns desses fatores eram a forma como se desenvolveu a organização da escola sabatina desde o seu nascimento, os conceitos de missão e a onda que tomou conta do mundo religioso de evangelizar além das fronteiras cristãs, a percepção dos adventistas da grande comissão e o fato que deveriam espalhar o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Seu início se dá em 1885, quando a igreja estava pronta para realizar uma obra que a tornaria uma igreja mundial. O assunto da recolha de ofertas naquela época, no movimento adventista, era um grande problema e sempre havia sido um problema recorrente desde o seu princípio. Nos anos que se seguiram ao grande desapontamento, os líderes da igreja estiveram em profundo estudo das Escrituras, mas no final da década de 1850 e início da década de 1860, o problema de como sustentar o ministério e organizar a igreja foi motivo de grandes desgastes, até que em maio de 1863 foi organizada a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. A expansão da igreja levou-os a mudar os seus conceitos missiológicos próprios do início do movimento, como o conceito da porta fechada, que além de ser uma limitadora ao crescimento, também era uma visão incorreta, originada de uma interpretação equivocada das Escrituras. Logo, além de estender a missão dentro dos Estados Unidos, as portas também estavam se abrindo para outros lugares fora das fronteiras do país. E as pessoas sinceras na Europa, na Austrália, nas ilhas do Pacífico, na África, clamavam por obreiros que lhes pregasse o Evangelho eterno. Em 1858, Michael Belina Czekowski, um ex-padre católico polonês convertido ao adventismo, solicitou a escolha do seu nome para a tarefa de ser missionário na Europa. Como ele não foi escolhido, buscou apoio da denominação Advent Christian, que eram os adventistas que guardavam o domingo, que o patrocinaram no seu empreendimento. Czekowski foi para a Europa em 1864 e pregou entre os europeus a mensagem da Igreja Adventista, ainda que ele tenha ocultou esse detalhe tanto da denominação que o enviou, como também das pessoas a quem ele pregava. Os conversos de Czekowski descobriram de forma acidental alguns materiais do missionário que mostrava que eles não eram os únicos que acreditavam naquela mensagem e que havia pessoas que tinham a mesma crença lá nos Estados Unidos. Eles entraram então em contato com a igreja na América e isso despertou na igreja o senso que havia muito por fazer e tinham poucos obreiros e recursos financeiros limitados para que pudessem realizar essa pujante tarefa. Tudo isso ocasionou a mudança que forçou a hesitante igreja adventista a expandir sua compreensão e prática missiológica. Havia um mundo a ser alcançado e havia necessidade de recursos, principalmente financeiros, para fazer e implementar a visão do apressamento da volta de Jesus. O interesse na evangelização do mundo foi também incentivado pelo que estava acontecendo no mundo protestante, que levantava cada vez mais alta a bandeira das missões no mundo. De 1885 em diante, atividades da missão adventista do sétimo dia expandiram-se dramaticamente. Em certa medida, os adventistas refletiram o interesse geral dos protestantes em missões estrangeiras naquele momento. Agitados por homens como Dwight Moody e John Mott, centenas de jovens norte-americanos se comprometeram a levar o evangelho aos cantos mais remotos da terra para evangelizar o mundo naquela geração. A expectativa da breve volta de Jesus, o contexto denominacional impelia a igreja a tomar decisões práticas de cunho missiológico e o crescimento no meio protestante do senso de missão foram elementos que geraram nos promotores da escola sabatina o interesse em contribuir de forma sistemática para a pregação do evangelho no mundo. Até então, não havia um fundo próprio
que fossem separados exclusivamente para esse objetivo. Tudo, porém, estava se encaminhando para que essa necessidade pudesse ser suprida. Como então aconteceu isso? A organização da escola sabatina começou então agora a organizar-se para esse segundo objetivo. As escolas sabatinas que estavam formadas, elas funcionavam naquele tempo independentemente e sem uma organização formal. Foi na casa de William C. White, filho de Ellen White, numa noite de verão de 1877, onde se reuniam vários representantes da escola sabatina, que Goodloe Harper Bell sugeriu aos presentes se eles achavam viável desenvolver uma organização que tornaria todas as escolas sabatinas de um estado unidas por auxílio e apoio mútuo. Como resultado desta reunião, foi formada uma comissão que elaborou planos para a formação de uma associação estadual. Os membros da Califórnia foram os primeiros a colocar em prática as ideias que foram propostas por Bell e, em agosto de 1877, formaram a Associação da Escola Sabatina da Califórnia. E poucas semanas mais tarde, em outubro, foi a vez do estado do Michigan. Em março de 1878, quando foi convocada a Associação Geral realizada em Battle Creek, foi criada a Associação Geral da Escola Sabatina, com 12 associações estaduais. Em 1886, cerca de 8 anos após a organização das associações estaduais das escolas sabatinas no país e após a chegada de William White de suas viagens pela Europa e pela Austrália, onde haviam sido fundadas escolas sabatinas, o nome da instituição passou a ser Associação Internacional da Escola Sabatina. Com esse nível de organização, havia necessidade de dinheiro para patrocinar o crescimento do empreendimento, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo. Em uma reunião da Associação Geral, foi realizada em outubro de 1878, foi intensivamente considerada a possibilidade de se recolher ofertas aos sábados nas congregações. Havia certas reservas se isso seria ou não correto. Porém, a maioria dos participantes decidiu a favor do recolhimento das ofertas. E foi então solicitado aos professores e alunos que contribuíssem com 1 centavo ou mais por semana. Uma caixa fornecida pela associação ficava na porta da igreja e convidava a todos para discretamente lançar dentro suas migalhas, tanto as crianças como o opulento comerciante ou fazendeiro. As ofertas, no princípio, eram usadas primariamente para o suprimento da escola sabatina, com registros e correio. A grande mudança de visão aconteceu em 1885, quando as associações da Escola Sabatina de Alto Colúmbia, Oregon e Washington resolveram entregar todas as suas ofertas para as missões. As despesas locais foram feitas por coletas feitas ocasionalmente. No ano seguinte, a Califórnia seguiu o exemplo e recolheu naquele ano $700 para as missões. Esses valores foram doados ao campo da Austrália, onde havia se iniciado a obra de evangelização. Também em 1887, após a mudança do nome para a Associação Internacional da Escola Sabatina, foi decidido que as ofertas excedentes da Escola Sabatina seriam dedicadas às missões e durante esse ano, ao se apresentarem a necessidade de abrir uma missão na África, foi levantada uma oferta de $10.615, destinados a abrir uma missão naquele continente. O projeto que despertou um profundo sentimento de missão e gerou crescimento nas ofertas missionárias foi a construção do barco chamado Pitcairn, em homenagem à ilha do mesmo nome, no sul do Pacífico. A Associação Internacional da Escola Sabatina voltou a assumir o trabalho e levantar os fundos necessários. Nós, disseram eles, levantamos 10 mil para a África. Vamos duplicá-la para o Pitcairn e os mares do sul. Desta missão de arrecadar fundos participaram jovens, crianças e idosos. Todos estavam motivados a colaborar com a pregação do Evangelho aos pagãos que habitavam as ilhas dos mares do sul.
As ofertas da escola sabatina, direcionadas ao custeio das missões, cresceram e se diversificaram. Em 1903, na reunião da Conferência Geral reunida em Oakland, na Califórnia, várias recomendações foram passadas, inclusive que as ofertas da escola sabatina não fossem mais usadas para as despesas locais e que fossem direcionadas para as missões. Quando foi organizado o departamento, a escola sabatina já era o maior suporte financeiro para as missões adventistas. Por volta de 1911, eles tinham levantado $1 milhão para as missões. O segundo milhão foi levantado em 3 anos e um quarto. Em 1920, escolas sabatinas estavam levantando mais de $1 milhão por ano. No primeiro semestre de 1921, elas arrecadaram 3/4 de todas as ofertas para as missões dadas pelos adventistas do sétimo dia. Em 1912, a comissão da Associação Geral decidiu que a oferta de um sábado do trimestre seria dedicada a um projeto de missão mundial. E assim nasceu a oferta do 13º sábado naquela época. A primeira oferta do terceiro sábado, de quase $7.700, foi usada para promover a evangelização adventista na Índia. Para esta oferta, colaboraram não somente as igrejas da América, mas todas as escolas sabatinas do mundo, inclusive a África, a América do Sul, a China, etc. Outros fundos acresceram a estes, como as ofertas natalícias, que foram implantadas em 1919 e originou do estímulo de Ellen White em ensinar as crianças a destinarem uma oferta por ocasião do seu aniversário ou outras datas especiais. O fundo de inversão, que originou de uma campanha do Dr. Kellogg, que persuadia os adventistas a doar seus ganhos de determinada parte de sua terra para a obra de caridade da Associação Médica Missionária e Beneficência. Em 1960, cerca de 10% dos fundos arrecadados para as missões vinham desse fundo. Dessa forma, a escola sabatina supriu desde então o projeto de missão na Igreja Adventista no mundo, tornando-se a maior financiadora da missão mundial da denominação.